Estamos combinando, agora que eu vi. É verdade, né? Nossa, eu fiquei combinando com a Bianca e esqueci de estar combinando contigo, né, Sol? Oi. Eba, que bom começar a semana, né, Sol? Gente, Ai, acabando o alegria. ano. Verdade. Por Deus, e muita reza. E a gente tá juntinho com você. Segunda-feira é dia de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Um assunto bem legal hoje. Aliás, toda segunda-feira, Santa Casa vem com dicas imperdíveis para a gente cuidar da nossa saúde. Bora participar do programa aqui ao vivo? Você pode ligar e tirar sua dúvida, 3922-1387. Por mensagem, são duas maneiras que você pode participar. O WhatsApp é 997167989 e o Face é facebook.com/Falando Nisso Band. E aí, Sol, vamos falar sobre o assunto de hoje. Deixa eu ver se você tá com ruguinha. Tô precisando, viu? Nada, Tô sim, ó. Tá aqui, com ó. ruga no cérebro direito, do lado direito aqui. Muitas vezes a gente chega o verão, a gente fica feliz da vida, mas aí a gente começa a perceber aquelas rugas, marcas de flacidez na pele, né? E alguns probleminhas, será que só a cirurgia plástica é indicada aí para corrigir esses efeitos nocivos do sol? Será que o verão também é a melhor época para a gente ficar com tudo em cima, entrar aí na cirurgia plástica? Ele está estreando no programa, a gente está amando a participação dele, Dr. Marco Antônio da Rocha, que é cirurgião plástico da Santa Casa de São José dos Campos, da Costa Filho também, né? Obrigada, viu, Marco Antônio? Muito por estar obrigado aqui com a gente. Obrigado, viu, pela participação. Fica à vontade aí para nos orientar. Aliás, foi muito engraçado, eu estava comentando com o doutor, Luquinha, ontem à noite, eu dando uma fuçada no nosso Facebook, teve uma querida que deixou uma pergunta debaixo da foto, e da fotinha do anúncio, e ela falou assim, eu vou mandar a minha foto no inbox por mensagens para vocês, mas presta bem atenção, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. Mas, Marco Antônio, vamos lá. O sol, a gente, toda vez essa dica dos efeitos positivos e negativos do sol, que hoje está bem modificado, né, em relação ao que a gente tinha no passado, parece, e ele causa muito efeito negativo na pele. Esses efeitos, existe alguma coisa que a cirurgia plástica apenas resolve, que aí a gente já não consegue mais com o tratamento dermatológico? Flacidez, por exemplo, existe alguma coisa? Existe. O sol ele é bem deletério a longo prazo, essa exposição solar que acaba penetrando na pele, causando, de uma grande maneira, essa flacidez. Essa flacidez ela é corrigida, de uma certa maneira, numa proporção, com cirurgia. Existem casos que nós precisamos associar, porém, ela é plausível, sim, né, de corrigir essa flacidez pela cirurgia. Pela cirurgia plástica, né? Principalmente aquelas bolsinhas aqui. Tá cheio de mulherada reclamando de bolsinha debaixo do olho. E vamos ver o que a Cleomilda quer. Oi, Cleomilda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela ligação e a gente vai tentar te ajudar agora. Vamos lá. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu sou um pouco fortinha, né? Então, eu tive 2 gravidez que foi cesariana. Sim. E abaixo do meu umbigo ficou uma pochetezinha, né, que fala, e é muito flácida. Eu queria saber se essa só com cirurgia plástica ou com ginástica se faz esse tipo de correção aqui. Essa pochete que não te pertence saiu do seu corpinho, né, linda? E aí, doutor? Então, essa gordura localizada que fica abaixo da região, na região umbilical, ela precisaria avaliar essa condição de pele, mas se ela for em uma quantidade pequena, ela é possível sim perder com a atividade física. Porém, se tiver um excesso de pele associado, às vezes fica difícil, a gente tem que utilizar a cirurgia plástica para poder fazer essa correção. Essa pochete incomoda tanto as mulheres quanto os homens, né? Quando é só a retirada da gordura e quando é preciso retirar a gordura e corrigir o excesso de pele também, que é tal da abdominoplastia. Eu estou tentando falar essa palavra 2 horas, Luquinha, não sai hoje. Eu não quero falar. Abdominoplastia, saiu. Então, quando os pacientes apresentam apenas uma gordura localizada numa determinada região, seja essa famosa pochetinha que fica na região embaixo do umbigo, se ela tiver só apenas o excesso de gordura, está indicado fazer uma lipoaspiração. Porém, às vezes, não temos só a gordura localizada, fica uma certa flacidez de pele associado. E aí nós não conseguimos corrigir essa flacidez de pele somente com a lipoaspiração. Aí tem que ser associado à cirurgia junto para a melhoria do paciente. Vamos atender. Alô, boa tarde. Oi? Tudo bem? Tudo. Quem está falando? É a Rosa. Oi, Rosa. Obrigado aí pela participação. Qual que é a sua dúvida? Nada, obrigada eu. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A minha pergunta é assim para o doutor, que
Eu não sou gorda, sabe? Só que eu tenho um pouquinho de excesso, assim, em cima da virilha tem uma carne descida, uma pele descida. Até para usar roupa é assim, meia constrangente. Aí eu queria saber, assim, se existe assim, uma prática. Só que eu não queria lipo, eu queria, no caso, a faquinha mesmo. A faquinha, né? Você quer dar, como diz a minha mãe, vamos aparar a bainha, né? A bainha tá descendo, você vai lá e corta, aparou a bainha aí. É a tal da abdominoplastia também, nesse caso, ou não? Não. Né? Se é uma gordura localizada na região da virilha, o mais ideal seria a gente indicar uma lipoaspiração, no caso, mas existe sim um tratamento cirúrgico, mas aí teremos que avaliar essa condição, a localização exata desse acúmulo de gordura para a gente tentar, se possível, deixar uma cicatriz um pouco menos aparente. Eu acho legal a gente fazer um alerta também, Marco Antônio, porque a gente acha que o cirurgião plástico é a sininho do Peter Pan, né? Pirilim Pim Pim, não é assim. Existem algumas cicatrizes, elas somem, elas podem diminuir bastante com o tempo. Agora, o verão é a melhor época para se fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que no verão nós aproveitamos junto com os pacientes devido às férias e a um período de maior disponibilidade. Se nós pensarmos em termos de cicatriz, a cicatriz em si, o sol, acaba pigmentando, deixando uma coloração mais escura dessa cicatriz, lógico, dependendo da cirurgia que ela for realizar. No caso de uma abdominoplastia, a cicatriz ela fica bem aparente, bem embaixo na região aqui na barriguinha, mas tanto ela como as cicatrizes de mama, elas podem sim, em todas as cicatrizes, apresentar uma hiperpigmentação se tiver uma exposição muito prolongada ao sol. Por isso que esse alerta é importante, né? Você faz a cirurgia, fica lindona e vai para a praia, se estatelar no sol. Aí depois não pode culpar um médico, né, Lucas? Tem que ter cuidado completo, né, Sol? Bom, essa querida aqui fez uma pergunta interessante. Ela quer saber o que pode ser feito com plástico para corrigir as rugas profundas da testa, se tem algo ou não, e a flacidez do pescoço, doutor, tem? Tem. Com relação ao pescoço, nós precisamos avaliar se essa flacidez é somente de pele ou se também é uma flacidez causada por um excesso de gordura. Então, nós poderemos fazer tanto associação com procedimentos cirúrgicos ou não. Isso é primordial a gente tentar determinar se é pele ou se é gordura. Quanto às regiões das rugas na testa, elas não necessariamente precisam de tratamento cirúrgico. Elas podem ser, dependendo da extensão e do grau, ser melhoradas com procedimentos como preenchedores, por exemplo, e não necessariamente um procedimento cirúrgico, que também é possível dependendo do grau. A nossa querida de Pindamonhangaba, Angélica Santos, quer saber o seguinte, sobre a flacidez na parte do colo. Se existe algo a ser feito, se tem alguma cirurgia que levanta também ou não? É a mesma pergunta da Regininha. Diz Beijo, que Angélica. A mãe toma muito sol e está flácido aqui o colo e com aquelas marquinhas, né, que ela chama de um V aqui. Com relação a essas marcas que ficam no colo aqui, né, na região do V, que a gente chama V da camisa, que ficam muito expostas ao sol, tratamento cirúrgico ali não é indicado. É indicado um tratamento tópico, que nós chamamos, seja com peelings, entre outros produtos, às vezes até laser. Então, aqui na região do colo, a gente não pratica o procedimento cirúrgico. Com relação à flacidez mamária, ela é sim passível da gente tentar corrigir, melhorar o aspecto do seio feminino, com um procedimento cirúrgico. Aí temos uma infinidade de técnicas. Né? Ok, então. Tem uma linha, Luquinha. Vamos mais atender, uma. então. Vamos. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Oi, minha linda. Qual o seu nome? É Rosa. Rosa, obrigado aí pela sua ligação, viu? Por estar perto da gente aqui. Obrigado mesmo. Qual que é a sua pergunta, linda? A minha pergunta é o seguinte, eu tenho muitas rugas na testa e assim, debaixo do olho. Aquela bolsinha assim, né, Rosa? Isso, e um monte de pintinha, tá nascendo umas pintinhas escuras, sabe, no rosto? Sei, só por Deus mesmo, né, mulher? Você quer saber se a cirurgia pode te ajudar? É isso. Eu não sei por que nasce essas coisas na vida da gente, mas enfim, é porque o doutor Marco Antônio está aqui dando uma entrevista. Aquela bolsinha, né, que a pele vai caindo, doutor. Essa bolsinha que fica embaixo, ela é decorrente de vários fatores, mas a gente consegue melhorar tanto essa pele que fica embaixo da pálpebra inferior, que nós chamamos, tanto a pele quanto verificar se tem esse excesso de gordura para a gente poder retirar esse excesso de gordura. As rugas, se elas forem mais laterais, fica um pouquinho mais difícil, mas a gente às vezes consegue amenizar.
Já com relação às rugas da região da testa, nós aí precisamos ver que grau que se encontra para saber se há procedimento ou não. Agora, uma curiosidade, né? Quando se faz a cirurgia aqui para minimizar, para tirar essa bolsinha que muitas vezes caidinha, assim, fica aquela flacidez, qual é o tempo de recuperação para a pessoa, por exemplo, eu quero ficar legal para o Ano Novo, para a festa de Ano Novo e para o Natal. Eu quero fazer agora. Até lá já está tudo ok? A recuperação é tranquila? Graças a Deus é uma cirurgia com recuperação tranquila. Geralmente o paciente faz o procedimento, vai embora no mesmo dia. Em uma semana, geralmente o paciente já está recuperado. O grande empecilho, às vezes, um inchaço, um hematoma que acaba se formando pelo procedimento. Mas, geralmente, em uma semana, o paciente fica bem recuperado para as atividades. Luquinha. Boa tarde, Rosa. Boa tarde. Obrigado aí pela participação e sua companhia, querida. A gente quer ajudar você respondendo a sua pergunta. Então pode fazer a pergunta, linda. É o seguinte, eu queria saber com ele se ele poderia ajudar a fazer uma cirurgia na minha filhada, que o desejo dela é operar, que ela tem um pequeno defeito na orelha. Então eu queria que se ele desse opinião, se pode fazer pelo SUD. E eu gostei do jeito dele falar aí e tudo. Qual que é o problema dela, minha linda? Qual que é o problema dela? Vamos primeiro para o problema dela. Qual que é? Ela tem um pequeno defeito na orelha. Ela diz que para ela ficar aparecendo o cabelo e ficar para trás, fica feio. Então ela deixa o cabelo comprido para tapar. Ok, agora a gente vai saber se o SUS faz esse tipo de cirurgia ou não. Quanto a ajudar, é assim, o Conselho Federal de Medicina proíbe esse tipo de propaganda na TV, proíbe qualquer coisa nesse sentido, até porque o médico é credenciado para trabalhar com pacientes que vão até ele, pagam, etc e tal. Agora, se o SUS faz ou não esse tipo de trabalho, o senhor sabe, doutor? É possível, orelha sim. de abano. Se for o caso da orelha em abano, o SUS faz esse procedimento, sim, lógico, eu não sei a idade da criança, existe uma idade limite que nós temos para fazer a cirurgia, mas o interessante seria ela procurar, sim, um serviço de saúde SUS mais próximo da residência dela ou posto de saúde para ser encaminhado para uma avaliação, para primeiro determinar o que seria essa alteração na orelha da criança. Exatamente. Minha linda, faz isso que o doutor comentou agora há pouco, tá? E diz que está prejudicando até o lado psicológico dela. Aí, quem sabe aí, né, dá uma força. Pois é, né, Sol? A Sandra aqui de São José dos Campos está na linha. Oi, Sandra. Oi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Qual que é a sua pergunta, querida? Boa tarde, um abraço para você, para a Sol, para o doutor. Obrigada. Obrigado. E eu gostaria de saber assim, fazer a aplicação com Botox, eu já fiz 2 vezes. Ela causa alguma sequela mais para frente, algum problema no futuro ou não? Ok, seria a toxina botulínica, né? Isso, a toxina botulínica, ela causa, a longo prazo não causa nenhum problema. A única coisa é que ela pode diminuir a sua eficácia com a utilização pelo tempo. Ela é uma flacidez reversível, mas a longo prazo a única alteração que pode acarretar é a durabilidade dela acabar sendo um pouco menor do que o desejado. Vou fazer a pergunta da Inês, então. Pode ser? Aqui de São José também. Ela quer saber sobre a cirurgia plástica para aquelas bolsas que formam assim debaixo, sabe, a pálpebra inferior? Que fica muito inchadinho. É muito dolorido, demora muita recuperação. E como que é, doutor? É uma cirurgia complicada demais ou não? É uma cirurgia relativamente tranquila para o paciente. Nós podemos fazer desde com anestesia local, associado com uma sedação ou não. Tem uma recuperação mais ou menos em torno de uma semana, decorrente do edema, né, desse inchaço que fica de uma cirurgia, de um pós-operatório e da possibilidade de hematomas também que se formam na região. Em termos de atividades, ela pode manter suas atividades, dependendo do que fazer, normais. Agora, só uma perguntinha. Quando a cirurgia plástica não pode ser feita? Em que caso? Paciente, por exemplo, que tem problemas cardíacos. Qual situação, doutor? Os principais são a saúde do paciente. Se o paciente apresenta um problema de pressão arterial que não é controlado ou já tem algum comprometimento do coração, paciente que tem diabetes descompensado, pacientes que têm problemas pulmonares ou outras patologias, são candidatos a não realizar um procedimento. Tem uma adequada avaliação para o procedimento. Tem gente Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? É a Rosane Jacareí, tudo bem, Oi, tudo bem. Obrigado aí pela ligação, querida. Obrigado Um beijo para você, para a Sol. Obrigada. Beijo para você, linda. Qual que é a sua pergunta? Olha, eu gostaria de saber com o doutor se existe uma vitamina, assim, que não precisa assim, recorrer logo a uma cirurgia plástica, que
Ok, bom, é uma orientação, Linda, porque a gente acha que vitamina, não é remédio. Vitamina é remédio da mesma forma, precisa saber como é que está o organismo por dentro, né, doutor? O interessante é a gente sempre manter uma qualidade de vida, com atividade física diária e uma alimentação balanceada. Isso é fundamental para que a gente consiga ter condições boas de pele, de saúde e não, às vezes, não recorrer a uma cirurgia. Isso é fundamental. Quem está na linha? Alô, boa tarde. Maria Rosa. Oi, lindona, tudo bem? Tudo. Diga lá, meu amor. Fica à vontade, Rosa. Alô? Oi, pode falar com a gente, Rosa. Olá. Boa tarde, Solange. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria saber sobre cirurgia no braço, sabe, do tchauzinho. Ah, sei. É outro que está na minha lista para conversar com Deus. Por que que isso aqui amolece? É bem sucedida, geralmente, essa cirurgia? A gente consegue melhorar o aspecto com a cirurgia, só precisa avaliar o quanto que é essa flacidez do tchauzinho, mas como toda e qualquer cirurgia, ela deixa algumas cicatrizes e que a gente vai ter que avaliar o custo-benefício de fazer a cirurgia. Tá? Porque vamos confessar, esse tchauzinho não sai só com a academia, não. Não, às tem vezes tchauzinho que nem dando adeus para ele, viu? Luquinha, a gente tem um minutinho, dá tempo de uma pergunta. Vamos rapidinho então. O pessoal está perguntando sobre estria. Existe cirurgia plástica para estria ou não, doutor? Não, a gente consegue melhorar o aspecto da estria. Se ela for uma região, por exemplo, na barriga, a gente às vezes com a cirurgia consegue eliminá-la, mas não há um tratamento definitivo para a estria em si. Conseguimos, às vezes, melhorar algum aspecto. Um alerta legal, porque tem gente que promete aí cura total e médico está dizendo que não existe cura total, hein? Doutor Marco, muito obrigado. Eu falei Davi porque o Davi que ligou perguntando se o senhor faz cirurgia para recuperação de trauma. Faz sim, viu, Davi? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Imagina, Solange, muito obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bora, Luquinha. Bora nós, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Beijo forte, grande abraço. Amanhã a gente está de volta com um assunto que está pesando no bolso. E vai pesar ainda mais. A gente vai falar sobre conta de luz amanhã. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shopping. Bora viver, hein? E bora ser feliz. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fate's worse than death. All I can think of is something you said.